Deixa eu pôr os óculos que eu já não enxergo mais de perto. Mas não é idade não, que às vezes as coisas acontecem mais rápido com algumas pessoas. Eu quero convidá-los suas Bíblias a abrir, convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Levítico. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, do verso 23 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, nem trareis oferta, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento. Peço que vocês possam estar inteiros aqui. Que nós possamos nos esquecer de nossas preocupações ordinárias e que possamos estar aqui inteiros no Senhor, para adorar ao Senhor, Deus vivo, como temos feito até aqui, e agora em torno da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, desde agora e para sempre. Louvado seja o Senhor, porque nos tem conduzido com a tua poderosa mão, nos tem tratado, nos tem cuidado das nossas feridas, tem aplanado os nossos caminhos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a tua graça, Senhor, possa abundar em nossos corações, nos dando o entendimento da tua palavra, que possamos compreender qual a largura, qual a altura, qual a profundidade do teu amor, e possamos ser por ele transformados todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, que assim seja também com a tua igreja. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso socorro sempre próximo. A ti, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos reunidos no último dia do ano que temos aqui. Eu sei que alguns, por tradição, vestem cores que simbolizam seus desejos de ano novo, né? Missilene está de vermelho e preto, ela quer que o esporte suba esse ano. Esse ano vai, né, Missilene? A gente sobe esse ano, Missilene veio, com fé. Esse ano o esporte vai subir de volta para a Série A, que é o lugar dele. Petrônio já desistiu. Santinha não tem mais jeito, não tem mais, está fora de série. Mas, meus irmãos, como nós celebramos o Ano Novo? Não há relatos nas Escrituras de celebração do Ano Novo. A Bíblia não traz exatamente como alguma circunstância ou alguma narrativa no qual eles celebrem o Ano Novo. Até porque o calendário, como nós temos, ele é um calendário gregoriano, ele só foi introduzido para nós já no século XVI. Então, não havia essa prática de celebrar o primeiro dia do ano, como nós fazemos segundo a nossa tradição, né? Então, é muito mais uma influência da tradição, da cultura, e não tem necessariamente um fundamento bíblico, embora seja muito sadio, seja muito próprio de um povo de Deus celebrar marcos, celebrar momentos. A Bíblia vai mencionar isso, ela celebra muito, a Bíblia traz muitas celebrações, muitas festas ligadas à própria agricultura, ligadas à cultura, e principalmente tudo remetendo à teologia. Há um Deus que cobre toda a tradição, toda a cultura, e que nos move no tempo e na história a nos ensinar a celebrar as coisas que temos recebido do Senhor. Israel tem muitas festas relacionadas, então, a esse ciclo. No texto que nós lemos, Levítico 23, do 23 a 25, ele está inserido entre as festas sagradas, que deveriam, então, ser lembradas pelo povo de Deus. Eu não quero parecer um judaizante, eu não estou querendo levar você a celebrar as festas judaizantes, mas lembrar que todas elas apontavam para Cristo. E uma vez confirmada em Cristo, as leis cerimoniais, elas cessam para que nós possamos adorar de maneira simples, plena, o Cristo que nós adoramos. Mas o texto que está inserido, então, entre essas festas sagradas, ele trata da festa chamada Rosh Hashanah. Eu não vou insistir no hebraico aqui, senão eu vou errar várias vezes, a minha fonética não é nada boa para isso. Mas o Rosh Hashanah, a festa da trombeta, para ficar mais fácil, a festa da trombeta, ela marca o início do ano judaico. E é como se eles lembrassem ou determinassem essa data como sendo a data que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo, então a contagem dos anos no judaísmo vem, então, traz essa lembrança à própria criação de Deus.
As celebrações, elas incluíam comida como a nossa também, mas inclui também oração, sons e trombetas, está aqui relatado no texto bíblico. É uma celebração não no sentido secular, de simples desejos do ano que vem, ou breves reflexões superficiais do ano que passou, você prometendo ser uma pessoa melhor, começar a fazer uma dieta, começar a ir para a academia. Não é exatamente uma celebração superficial, como muitas vezes nós fazemos. A celebração era muito mais do que isso, era um momento de reflexão, de arrependimento, de renovação espiritual de um povo de Deus, que reconhecia na necessidade de Deus, a sua dependência de Deus, a sua capacidade limitada diante de um Deus todo-poderoso, que poderia conduzi-lo ao longo dos anos e para uma vida plena diante do Senhor. O entendimento da festa da trombeta também destaca a soberania de Deus, como Deus, Senhor de todo o tempo, guiou o povo de Israel no passado e está no controle de todo o futuro. A celebração não é apenas uma reflexão do ano que passou, mas uma confiança renovada na providência de um Deus todo-poderoso. Uma confiança renovada, um Deus que nos conduz no tempo e na história. Nós devemos ter essa consciência e essa confiança renovada, não só no Ano Novo, mas lembremos pelo menos no Ano Novo. Há um texto, e aí é um texto secular, um texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele dizia, e Carlos Drummond de Andrade dizia que quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a quem se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Então ele escreveu um poema, lá em 1977, eu não era nascido ainda não, viu gente? Em 77 ele escreveu um poema no livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras, chamado Receita de Ano Novo. Eu queria ler um trecho para vocês. Diz assim o poema: para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez em seu sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas que há de vir. Um ano que até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra bebida. Não precisa expedir, nem receber mensagens, planta, recebe mensagens, passa telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça esse nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu queria discordar e concordar com o Drummond. Eu não consigo entender e consigo compreender, mas não aceitar essa esperança de encontrar no indivíduo a sua redenção. De encontrar dentro de si mesmo a sua redenção. A nossa redenção nós conhecemos, que vem do Senhor. Mas uma coisa eu consigo concordar com ele. Não podemos esperar que, a partir de janeiro, virou meia-noite, tudo vai ser diferente. Virou meia-noite de uma maneira mágica, monumental, tudo mudou. Se nós não mudarmos as nossas intenções, se nós não mudarmos a nossa conduta, se nós não nos comprometermos, se nós não tivermos intenção e interesse e disposição para mudar a nossa vida, e não precisamos esperar um marco como um ano novo para isso. Nós podemos tomar essa decisão de continuar mudando na direção de Cristo todos os dias de nossas vidas. Não precisamos vestir roupa com as cores dos nossos desejos, mas nós precisamos desejar nos revestir de Cristo todos os dias de nossas vidas. Revestir do novo homem é o que nos faz nova criatura, e não o marco no calendário. Nós podemos facilmente refletir e seremos levados a perceber que cada ano que nós passamos, a parte de uma reflexão profunda de Deus,
Parece que ainda não temos o suficiente. Parece que ainda precisamos de mais, desejamos mais. E é legítimo considerar que nós precisamos de mais alguma coisa. É legítimo nós considerarmos até certo ponto que nós precisamos de mais recursos financeiros, precisamos trabalhar para isso, que nós precisamos de um governo, né, mais aberto àquilo que nós acreditamos, nós precisamos orar e trabalhar para isso. Essas ponderações podem, de fato, ser válidas, legítimas. No entanto, ao olharmos para o próximo ano, o que verdadeiramente nós precisamos? O que é fundamental para nossas vidas? E eu posso te garantir, sem conhecer muito sobre as suas circunstâncias, que nada do que você precise vem do exterior, se Deus não mover o teu interior. Nenhuma das suas necessidades, ou visões de necessidades, ou desejos, ou sonhos, ou planos, será pleno vindo do exterior, se não houver um mover de Deus transformador, desde o seu interior. Nós, humanos, limitados, nós não possuímos uma compreensão completa da vida e dos anos. Nós não sabemos quantos anos nós temos pela frente. Nós não sabemos se anos, se semanas, se décadas. Deus é que conhece e move a nossa história e conduz a nossa vida. Deus que nos guia os destinos, pois Ele já determinou tudo desde os tempos eternos. Nos conhecendo, nos formando, planejando a nossa vida antes da fundação do mundo, enviando e planejando a sua redenção para as nossas vidas antes da fundação do mundo e movendo os anos e a história, para que a palavra do Senhor tivesse encontrado o nosso coração. Perdido em nós mesmos, mas encontrados por Cristo. Ele que é o nosso bom pastor. Cada situação está sob a influência, controle e poder do Senhor. Não há pedaço sequer da criação que escape do seu controle. Não há nada que fuja do controle das suas mãos, mesmo que muitas vezes pareça fugir do nosso controle. Mesmo que talvez pareça que está mais difícil do que deveria. Mas Deus está conduzindo e controlando os anos, movendo a história, movendo o coração de reis, para fazer cumprir a sua vontade em nossas vidas. Para fazer de nós aquilo que Ele tem planejado e fará, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso se aplica em todo o seu plano de redenção, mas se aplica à nossa vida, pessoalmente, no meu relacionamento com Deus, na minha família, na igreja com o Senhor. Então o plano do Senhor vai sendo desdobrado, e é verdade a promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é o Senhor que a sustenta e não nossos planos ou a nossa capacidade. É o Senhor que nos preserva, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que faz desse jeito ou daquele jeito, e muitas vezes nos conduz por suas providências amargas aos lugares que Ele planejou, mesmo que nós não tenhamos planejado, porque o Senhor é o Senhor da história e dos anos. A complicação ela surge quando nós negligenciamos a efemeridade, a nossa vulnerabilidade, a nossa existência, ela é finita, ela é frágil, muito mais do que a gente imagina. Nós temos muito menos controle do que achamos que temos sobre a nossa vida. Quem aqui acha que não vai adoecer em janeiro? Ou que não pode levar uma topada ao sair daqui do portão da igreja? A gente não controla essas coisas. A gente não controla coisas pequenas em nossas vidas, imagine as grandes. Se nós negligenciarmos isso e ignorarmos a presença do Senhor, a conduzir a nossa história, a nossa vista vai ficando nublada em relação a Deus, em relação à providência de Deus. E nós vamos passando todas as datas comemorativas achando que merecemos mais, que precisamos de mais. Cada situação está sob a influência poderosa do Deus Todo-Poderoso. Não há um pedaço em que Ele não governe. Então nós precisamos entender que se a nossa vista está ficando nublada, se nosso entendimento está ficando distorcido em relação à soberania do Senhor, isso vai ocorrer quando o nosso coração não reflete a humildade expressa na frase, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. São os meus planos, meus sonhos, submissos ao Senhor, e não como autoridade ao Senhor. Faça-se, eu decreto, eu determino, mas eu coloco diante do Senhor, e se o Senhor quiser, não só viveremos, o que já é muito, mas ainda assim faremos isso ou aquilo. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17, nós temos essa verdade expressa. Quando falhamos em confiar
as nossas ações ao Senhor, nós duvidaremos que Ele guiará os nossos passos, nós duvidaremos que Ele é de fato o que Ele prometeu ser para nós. Provérbios 16, verso 3 e 9 vai dizer: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem, diz o verso 9, traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O dilema está então enraizado nesse clima aparentemente otimista, onde a perigosa frase motivacional é a da serpente: você merece, você consegue, você pode ser como Deus. Essa não é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor sempre lhe conduz à abnegação, a se sujeitar ao Senhor, a se submeter ao Senhor. O Senhor vos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mas há uma verdade contida nisso: nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos do Senhor, servos do Senhor, subordinados e submissos ao Senhor, e isso é a nossa liberdade. Esse é o conceito mais amoroso e sublime da nossa liberdade. Ao invés de sermos encorajados a considerar o Senhor e contemplar o Deus que realizou tudo em Cristo, nós somos instigados pela cultura dessa geração a focar em nós mesmos, a acreditar em nós mesmos, a acreditar na magia do tempo, da virada do calendário, ano após ano, enfrentando desilusões e perguntando qual é a razão dessas coisas, enquanto o Senhor continua a tecer o seu plano. Nesse contexto, o Rosh Hashanah dos judeus, a festa das trombetas, é um tempo de introspecção, marcando o início de 10 dias, conhecidos como dias temíveis, dias de se colocar diante do Senhor, no temor do Senhor, e vai culminar então em outra festa importante, que é o Yom Kippur dos judeus, o dia da expiação, reflexão sobre expiação, arrependimento diante da expiação. Nós cremos que isso se confirmou em Cristo Jesus, como já falei. Ele é a propiciação, a expiação, a redenção das nossas vidas. Ele é o nosso Natal, o nosso Ano Novo. Ele é a nossa vida nova. Mas nós precisamos nos lembrar, talvez como lembravam os judeus, que dependemos do Senhor, que precisamos buscar um relacionamento genuíno com o Senhor, que devemos compreender e fazer uma avaliação honesta de nossas ações e do nosso coração diante do Deus vivo, diante do nosso compromisso com o Deus vivo. E então, reconhecendo os nossos maus caminhos, buscarmos no Senhor correção para as nossas veredas, buscarmos no Senhor uma renovação espiritual sincera. E eu queria que pudéssemos refletir então em 3 atitudes que nós deveríamos pensar profundamente sobre esse ano novo. Primeiro é que nós devemos buscar um arrependimento sincero. Nós devemos em nossas vidas, assim como no Rosh Hashanah judaico, assim como é um tempo de reflexão e arrependimento, é fundamental que nós busquemos um relacionamento genuíno através de uma consciência sincera diante do Senhor. Isso envolve uma avaliação honesta de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas atitudes. Isso envolve uma disposição de mudança, mas não naquilo que eu encontro em mim mesmo, mas na ajuda do Senhor e do Espírito Santo, que Ele faz habitar em nossos corações. Depois do arrependimento sincero, eu os convido também a uma oração contínua, a uma prática contínua de oração. A prática regular de oração, ela é essencial a uma vida genuína com o Senhor. Há quem diga que se mede a saúde espiritual de uma família, de uma igreja, de um indivíduo, pelo seu tempo em oração, pelo seu tempo de oração. O Rosh Hashanah, ele serve como um lembrete da importância de buscar a face do Senhor em oração, compartilhando sim nossos anseios, nossos agradecimentos, nossos pedidos, mas reconhecendo que Ele é o único que tem controle sobre o nosso destino, que tem controle sobre o nosso ano novo. E então, buscarmos nesse novo ano que é marcado no calendário, que seja um ano de renovação, de compromisso, de renovação, de firmamento naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós, de renovação espiritual. Buscar constantemente renovar o nosso compromisso diante do Senhor.
Permitir que Ele transforme o nosso coração e a nossa motivação, nos mova a servir. E então aquela verdade de Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus, será verdade na vida da igreja, será verdade na minha vida, na sua vida. Que Ele transforme os nossos corações, molde o nosso entendimento, a sua imagem. Isso envolve uma busca ativa pela santidade, constante pela santidade, uma entrega constante aos planos do Senhor, uma submissão ao Senhor, que talvez nós tenhamos resistido até aqui. Então essas práticas, que refletem a confiança na soberania do Senhor, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O Deus da providência te trouxe luz à vinda de Cristo, que fez com que aquele que era Deus e estava com Deus, habitasse entre nós, cheio de graça e de verdade, fazendo com que nós fôssemos feitos filhos de Deus, fazendo com que a sua luz dissipasse as trevas da dúvida, do não, da ausência de entendimento dos nossos corações. E então, em vez de buscarmos um ano novo com as nossas próprias forças, o que nós precisamos considerar é que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o ano novo de nossas vidas. É Ele que nos dá a novidade de vida. Então vistam-se do Senhor. E então vamos buscar, com todas as forças, com todo o entendimento, considerando que o Senhor, e somente o Senhor, já fez tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Todo o resto que nos dará, todo o resto de desfrutarmos, todo o gozo e bem que desfrutarmos na terra, é graça do Senhor. É graça do Senhor, mas é menor ainda do que Ele já fez por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa renovação, essa é a nossa vida, nova vida em Cristo Jesus. Que nós sejamos então moldados e mudados a refletir profundamente sobre essas práticas. Arrependimento sincero, oração contínua, renovação espiritual, compromisso com Deus. Que sejam pilares para todos os nossos desejos de ano novo. Isso eu desejo para mim, para minha família e para a igreja. Que nós possamos meditar nessas coisas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Convido você a fechar os seus olhos e a orarmos juntos por isso, nesse momento. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te louvamos, Pai, porque Tu és altíssimo, Senhor. Deus sobre todas as coisas e sobre todos os anos. Tu és o Senhor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Te louvamos porque em Cristo Jesus nós encontramos esperança em meio ao mundo perdido, em calamidades, que caminha tão distante do Senhor, no qual nós estamos inseridos e somos entregues todos os dias como ovelhas para o matador. Mas em Ti, Senhor, nós temos a confiança de que nada, nem este mundo, pode nos separar do Teu amor. Nem nós mesmos, pois nem o nosso pecado foi capaz de nos separar do Teu amor, porque o Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores. E enviou Cristo a morrer por nós. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós. Não vem da cor da nossa roupa. Isso é dom do Senhor. E a Ti, Senhor, te louvamos e nos submetemos. Em nome de Jesus. Amém.